a solução não está na humanidade deixar a natureza e sair desse espaço, sair dessa estrutura, parar de conviver. Não é isso, gente. Porque isso é a visão dualizada. Veja bem, somos a natureza. Vocês estão cada vez mais ouvindo minha linguagem, ouvindo a minha expressão, deixando as informações entrarem aí. E às vezes eu vejo alguns comentários que são muito interessantes e que expressam essa visão dualizada da vida, né? A gente tem uma mente muito dualizada, né? Isso se dá por N motivos. Por exemplo, pela configuração do nosso planeta Terra, que estimula a gente a enxergar as coisas pela dualidade. Então a gente tem um planeta que tem dia e que tem noite. A gente também vê muitas coisas no 8 ou no 80. É branco ou preto. Então a gente tem essa visão, até, por exemplo, as estruturas políticas, esquerda, direita. Então a gente vive muito numa mentalidade dualizada. E essa mentalidade dualizada, ela leva a gente o tempo todo, se a gente se conduz, melhor, se a gente não se conduz, se a gente deixa essa estrutura dualizada nos conduzir, a gente acaba indo o tempo todo num ponto para o outro, num ponto para o outro, caminhando entre extremos. Eu falei disso num dos vídeos, eu vou colocar aqui no card para você, né, sobre entender o caminho do meio, sair das extremidades, né? E essa mente polarizada traz muitos problemas para a gente. A mente polarizada sempre vai ter a tendência de defender a sua própria ideia, porque se eu não for a minha, é outra contra. A gente vê isso muito acontecendo na estrutura de hoje, né? Não se tem mais uma discussão filosófica sobre as coisas. Eu não converso com o outro para tentar entender a visão do outro e falar, cara, olha só que interessante, tem outro ponto de vista, existe um outro universo, um outro ponto de partida para enxergar a vida. Ao invés disso, a gente entra no embate o tempo todo, né? Essa visão dualizada também, ela é a estrutura que ensina a gente a que nenhum ponto é bom e nem outro é bom. Ensina a gente que o caminho para a ascensão, para a evolução, é o caminho do meio, é o caminho que enxerga que os extremos são parte da mesma moeda. Só estão defendendo visões opostas entre eles. Então, o que está acontecendo hoje na sociedade contemporânea? A gente, pela própria transição de era, está começando a enxergar e a buscar visões mais originais. E quando eu digo originais, eu digo cada um olhando para si, percebendo o universo, percebendo o coletivo e percebendo, dentro desse coletivo, o que me compõe e o que não me compõe. Então é o original dentro do que eu sou, dentro da minha originalidade, do meu ser, da minha centelha, da expressão do meu ato cósmico, átomo cósmico, vamos dizer assim, né? Átomo cósmico, tá? E aí a gente está tendo muitas quebras dessa visão dualizada, né? As pessoas não se identificando com um ponto ou outro. Grupos já estão vindo quebrar paradigmas sobre como eu me identifico no mundo, né? Quebrando essa visão polarizada, quebrando essa visão de que grupo X se veste de tal cor, de tal forma, com tal roupa, se comporta de tal jeito. Grupo Y se comporta, se veste, gosta de tal coisa. Estão quebrando essas estruturas para buscar o próprio original, a própria comunicação com a verdade profunda do seu próprio eu, para que essa comunicação, oxe, mesquitinho, para que essa comunicação reverbere no coletivo, né? E por que eu estou chamando isso, né? Essa atenção aqui para vocês. Vocês estão cada vez mais ouvindo minha linguagem, ouvindo a minha expressão, deixando as informações entrarem aí. E às vezes eu vejo alguns comentários
que são muito interessantes e que expressam essa visão dualizada da vida, né? Que é, por exemplo, quando a gente tá muito na visão dualizada, a gente sempre enxerga o problema como um conflito. Porque todo problema coloca eu num ponto da corda puxando para cá e o problema puxando para lá. Então a gente está em polaridades opostas. Quando a gente enxerga o problema assim, a gente se distancia do problema e vê ele como oposto, ao invés de analisar qual é a minha parcela nesse processo, como eu posso expandir a minha percepção desse processo para começar a lidar com ele como uma reverberação de mim, não um oposto a mim. Então eu começo a sair da visão polarizada, que me coloca ou aqui, e começo na visão unificada, tá? Entendendo que o indivíduo, quanto mais expandido for a sua consciência de si e do mundo, mais ele vai conseguir perceber que as polaridades são parte de um mesmo todo. As polaridades são partes de um mesmo todo. Entende? Quando eu tenho uma visão polarizada, eu enxergo o problema distante de mim. Eu enxergo a questão, o outro, a natureza. E, inclusive, eu posso me colocar numa posição de ou superioridade diante daquele outro, ou de inferioridade diante daquele outro. E a consciência unificada, que é a consciência que começa a se individualizar e ascensionar, e expandir e transicionar para outras esferas da percepção de si, do cosmos, de como ele sente a vida, de como ele vê a vida, de como ele ouve a vida, de como ele analisa a vida, né? Então a mente mais unificada, ela é uma mente que entende que somos um, cara, que nós estamos... se eu estou interferindo na natureza, por exemplo, e isso foi uma coisa que eu percebi, um incômodo em vocês, né? Sobre essa questão de a humanidade precisa de sair desses espaços da natureza. E eu entendo que o que vocês estavam, eu acredito que eu entendo, né? Se não, me ajudem aqui a entender nos comentários. Mas eu entendo que o que vocês estavam expressando é que a gente precisa de sair desses espaços naturais, parar de interferir neles, parar de maltratá-los, de devastá-los, de desmatá-los, né? Mas aí a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Porque eu tenho uma humanidade atual que não sabe conviver com esse espaço, nessa polaridade aqui. Uma humanidade atual que não sabe conviver com esse espaço, que desmata, que maltrata, que caça, que preda, que destrói. Tá bom? Obviamente não. Mas se eu for pela minha mente dualizada achar a solução na polaridade oposta, não vai solucionar. A solução não está na humanidade parar de interagir com esses ambientes. A solução não está na humanidade deixar a natureza e sair desse espaço, sair dessa estrutura, parar de conviver. Não é isso, gente. Porque isso é a visão dualizada. Veja bem, somos a natureza. Você é a natureza, eu sou a natureza. Esse cenário que você está vendo aqui, tá aí para você, eu, Fernanda, de blusinha azul, com cabelo aqui no meu coquinho básico, a natureza lá atrás, parece que as coisas estão divididas, mas somos um. Eu estou com ela, ela está comigo, eu respiro ela. Ela me faz sombra, ela me protege, eu protejo ela. Eu ouço os animais, eles me ouvem. O som que eu estou emitindo está gerando uma frequência que está reverberando em tudo aqui, positivamente ou negativamente. Por quê? Porque eu não estou nas polaridades, eu estou no um.
Então, será que o movimento é a humanidade sair do espaço natural ou aprender a ser natural? Essa visão de que a gente precisa sair desses espaços é uma visão muito interessante para as estruturas de poder que fazem assim com a humanidade. Vai para o espaço, agora sai do espaço. Maltrata o espaço, agora vamos lá salvar o que a gente maltratou. Cara, a gente não está salvando nada, a gente está salvando a gente mesmo. Tanto que o vídeo, vou colocar aqui no card para você, da mensagem dos reinos, que eu senti muito de compartilhar aqui com todos. Eu estou fazendo uma série de palestras que traz a consciência do eu até o eu, tu, eles, nós. Então a expansão da consciência por esses caminhos, eu estava falando do eles nesse espaço, né? Da gente aprender, e aí eu discorro 1 hora, claro, eu não vou falar disso aqui, dessa consciência do que existe, esses eles. E eu fiquei 1 hora falando, e aí eu falei e finalizei a aula, e eu ainda senti de trazer algo mais coletivo. E a coletividade dessa mensagem veio através, a mensagem para a coletividade veio através de um pedido de paz. A pacificação dos reinos. O que é a paz? A paz é eu enxergar que o outro é um igual a mim, que a natureza é um igual. Se a natureza não fosse meu igual, eu não precisava dos remédios dela para me curar. Eu não teria anemia por falta de um mineral. Entende? Através de um vegetal eu não receberia ferro. Então, nós compomos esse espaço. O que nós precisamos é mudar a consciência e cuidado com isso, ó. Com as polaridades, porque se a gente está na polaridade de determinados pensamentos, a gente está na polaridade de quase tudo da nossa vida. E o meu convite aqui é: vamos pensar de forma una, junto, estamos juntos nesse processo. Entende? Nós somos natureza. Nós precisamos de pacificar nossa relação. Não é distanciar, é ir entender as leis universais que eu falei aqui na semana passada. As leis universais controlam tudo, conduzem, melhor dizendo, né, tudo. Entende? Então, atente-se a isso. Quando você perceber que você está em uma polaridade ou outra, você pergunte a si mesmo: cara, qual que é o caminho mais harmônico, mais pacifista, mais não passivo, pacífico, tá? Mais pacífico dessa conduta. Como eu posso aprender com o natural? O natural tem milênios, centenas, bilhões. O problema nosso é que a gente criou uma consciência de superioridade, que é isso que as polaridades fazem. Esquerda melhor que direita. Direita melhor que esquerda. E aí a gente fica, ó, vup, vup, e toda a estrutura de poder conduzindo a gente na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de tudo, cara, de viver. Então você se liberta quando você tem a consciência una. Nós precisamos de ir para a Terra para entender como que é a Terra. Precisamos de ir para a natureza para entender como é a natureza. Precisamos de observar os animais para entender como eles funcionam, porque eles somos nós. E quanto mais a gente entender como o natural funciona, mais você vai iluminar. Porque você é o natural. E esse natural ainda está um pouco deturpado. Nós ainda temos muitas coisas, muitos medos, muitas histórias, uma história de existência que a gente lembra e que determina quem somos. E às vezes as coisas que a gente faz atrapalham a nossa consciência. A forma com que a gente vive a vida distancia a gente do natural. Então isso tudo aqui, ó, se a gente distanciar disso, cara, já era. A gente precisa de aproximar e aprender com o natural. Porque o natural é quem eu sou. Eu sou. É quem você é. É o seu eu sou. Entende? Então observar a vida natural,
que é o que eu tenho dedicado minha vida já há alguns anos para fazer, imersões para entender, e cada vez mais eu estou te falando isso porque eu estudo, porque eu vivo, porque eu entendo, porque eu estou aprendendo. Quanto mais eu estudo natural, mais autoconhecimento eu tenho. Mais autoconhecimento eu tenho, mais eu me sinto conectada com a minha espiritualidade, com o meu eu superior, que é o coletivo, que é nós, que é você, que sou eu. Então pensa nisso, tá bom? Pensa aí na sua mente onde que ela tá indo, porque ela vai fazer. Não adianta, cara, a gente tá fazendo isso há muito tempo. E isso aqui é um movimento também natural. Fazer isso é importante para quê? Para que eu analise esse, e eu puxe desse o que me representa, puxe desse o que me representa e siga comigo. Sem guerra, na minha unicidade, que é una em mim e no todo. Um beijo. Comenta aí o que você achou, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, vamos trocando junto.